umas bolinhas e deixa ele secando naturalmente. Ali atrás também as forminhas para fazer essa embalagem aqui de línguas de gato. Depois ela só recebe a plastificação final e vai para a caixinha. Ali atrás ela vai recolhendo também essa massa de trufa, que ela ficou descansando na pedra algumas horas. E agora ela vai receber uma refrigeração um pouco mais forte. Então amanhã ela já inicia a produção das trufas artesanais. As trufas ao leite, deixa eu pensar agora, ao leite, a de macadâmia, de cereja vão ter recheios. Tem algumas só que tu vai adicionar o recheio dentro. O restante delas, de cappuccino, de conhaque, tu já vai fazendo toda a mão. O que vai variar depois é só as coberturas e as finalizações. Beleza. A aparência final dela também. Ali atrás é um opcional, que é bem novo na região também, que é onde você pode escolher a tua forminha, a cobertura, a decoração e montar o próprio chocolate. Aqui nós temos 4 modelinhos diferenciados. A gente está testando agora as cores para ver como é que faz para colocar por cima, se vai funcionar nessa parte. Então cada dia a gente vai testando algumas cores diferentes, né, fazendo as misturas, e tá ficando bem bacana essa parte também. Porque a minha escola dos outros, como você sabe? Os 12 todos? Só que eu tô segura por mim. Ele vai ficar secando e em meia hora você pega o chocolate no caixa da loja. Deixa eu pegar o seu número. Cuidado para não perder, tá bom? É só aí que vai tirar o chocolate, beleza? Vai ficar naquele turno secando. Eles foram espalhando sementes. Na floresta amazônica, onde a árvore de cacau esses olhos. Anos antes de Cristo. Então, nesse período, eles cultivavam o cacau como alimento dos deuses e ofereciam somente em cerimônias religiosas. Então, ele era um alimento muito importante. Ali nós contamos a parte da lenda também, onde mostra a figura do deus Quetzalcoatl. Ele era o rei da sabedoria, o deus da sabedoria.
Porém, ele acabou perdendo seu reino e fugiu em uma jangada feita de serpentes, prometendo voltar em 52 anos para retomar o seu reinado. Então ia cair exatamente no ano de 1519. Até alguns astrólogos chegaram a fazer previsões, calculando as datas, né? Então, essa lenda acompanhou o povo deles durante muitos anos. Aí na frente a gente vai ver a continuação. Elaborar tal bebida e o modo de saboreá-la. Era ingerida pelos sacerdotes em rituais religiosos. Já os astecas batizaram esta bebida de chocolatl, bebida Que é por amarga. volta de 1518 no México. Nesse período, então, os índios eles faziam o cultivo das árvores, das plantas. A esses povos, A qual eles espécies diferentes, né? Eles não têm um tipo só. Então vai variando a cor, o tamanho, eles não são essenciais. Aqui então chega a parte dos espanhóis, quando eles formaram na América. Nesse período então foi a chegada do Hernán Cortés, que era um desbravador espanhol. Ele conseguiu acompanhar, chegar exatamente na data de 1519, deixou todas as coincidências possíveis ali, que ele foi realmente o primeiro homem branco a chegar nessa região. Eles eram a maioria índios, negros, pardos, então ele foi recebido pelo imperador Montezuma como se fosse a própria reencarnação do deus Quetzalcoatl. Então para ele isso facilitou muito, né? Ele conseguiu tomar todas as terras do imperador, acabou assassinando ele para conseguir isso, e as plantações ficaram escondidas por mais de um século, sendo que só os espanhóis tinham conhecimento. Ele veio ao mando do rei Carlos V, que era o rei daquele período. Quando ele descobriu que o cacau estava valendo mais que o ouro, ele decidiu que ele precisava muito de cacau. Então foi a maneira que ele viu. O Montezuma tomava até 50 taças de chocolate por dia, porque eles descobriram que não precisavam de outros alimentos. Eles conseguiam caminhar por horas sem necessidade de ficar repouso da alimentação. Então ele sempre foi um alimento prodífico, dá bastante energia. Já que esse metal precioso não tinha qualquer importância para os astecas. Aqui nós entramos na galeria da história. Um sucesso total. Mas também Aqui é a representação então do Carlos V, que era o rei daquele período. Aqui já por volta de 1529, então a gente representa aqui a parte da nobreza, da classe média altíssima, né? Onde somente os reis tinham acesso ao chocolate. Ele era consumido somente em forma líquida. Até 1875 era consumido só deste modo. Aqui vão ter várias estátuas também, todas confeccionadas em chocolate. Cada uma delas tem uma história bem bacana. Essa aqui eu gosto bastante, é a coroa da Rainha Gulosa. Foi da Ana da Áustria, ela se casou com apenas 14 anos e foi a primeira chocolatra de que nós temos conhecimento. Todas esculpidas pelo Serene Frist, que é uma moradora aqui mesmo da região. Aqui temos a representação das cozinhas dos mosteiros, onde os monges receberam a missão de trabalhar com o cacau, de ver o que era possível fazer com ele. Então eles iam misturando condimentos para ver o que eles poderiam alcançar, e eles deveriam manter isso em segredo. Porém, eles começaram a distribuir as receitas para os visitantes, e logo deixou de ser segredo, todo mundo já tinha conhecimento de como era realizado o preparo. São macias. Isso, todos eles são esculpidos em blocos de chocolate. Até o rosto do Montezuma é ser desmontado, porque ele foi feito com chocolate mesclado e ele dá a aparência de que é uma aqui já é um pouquinho mais adiante, por volta de 1660, nas antigas casas da Grã-Bretanha. Nesse período, então, o chocolate já estava um pouquinho mais acessível, a classe média também já tinha acesso. Então já acompanhava o chá e o café da tarde. Mas foi só depois de 1828, quando os holandeses criaram a prensa hidráulica, e aí foi facilitando os custos de produção, daí em diante só facilitou. Mas até chegar lá foi muito difícil. Os reis se privilegiavam o que tinham. A última era pulverizada para se transformar em pó, e quando acrescida de tais alcalinos, se tornava facilmente dissolúvel em água.
essa é a maior que nós temos, são 45 quilos de chocolate nessa pequena produção, Mário. Aqui em frente nós vamos ter um coelho que é um pouco mais gordinho. O cacau até hoje é a parte da colheita. O que acontece? A cana, o açúcar, enfim, tudo já tem maneiras diferentes de trabalhar com maquinário. E o cacau é justamente o contrário. Desde a antiguidade ele ainda segue da mesma maneira, com a colheita toda manual, porque para a árvore desenvolver um bom fruto, ela precisa se manter numa região muito quente, mas que a raiz seja muito úmida. Então, por isso que o Equador é um lugar maravilhoso para fazer isso. Eles botam bastante folhas, né, vegetação seca por baixo, para manter a umidade. E são geralmente bem rasteiras, então nem tem como entrar a máquina ali para fazer colheita. E é carregado no ombro dos burrinhos, da mesma forma como era antigamente. Aqui nós temos o cacaueiro falante, que é uma parte um pouquinho mais infantil do passeio. Que raiva. Tinha que estar perto dela aqui, que parece um lugar que eu Deveria acordar antes de vocês chegarem a passeio. Então, gostaram do passeio? Fizeram descoberta? Eu sabia. Todos saem diferentes ao conhecer uma nova história. Eu sou o cacaueiro, conhecido também como Teobrão Macacau, o alimento dos deuses. Uma expressão grega bem modesta, não acha? Afinal de contas, eu sou a matéria-prima do chocolate. Eu mesmo quem produz o cacau. Tchim! Sempre espirro diante do vento forte. O vento é o sinal de que eu estou falando demais. Por favor, vento, deixe-me acabar com a minha apresentação. Esta denominação deu-se porque no passado o chocolate alimentou divindades, sacerdotes, reis, nobres e guerreiros. Mas, felizmente, hoje está ao seu alcance de qualquer mortal. Está bem. Já podem imaginar o próximo passo, não é mesmo? Não. Vou dar uma dica bem apetitosa. Por favor, sem medo, fechem seus olhos. Sério, vamos comigo. Fecharei junto com vocês. Estou fechando. Com o olho fechado, a dica é: respire e sinta o seu cheiro pelo ar. Ai, que delícia! Esse cheiro só pode ser do... Isso mesmo, chocolate! Já podem abrir seus olhos, porque agora vocês compreenderão o porquê de eu ter escolhido, entre tantos outros lugares que eu já percorri, como vocês puderam ver por essa história, o espaço Caracol. Sou exigente e meus frutos estão em ótimos cuidados. Como resultado, o chocolate mais nobre que você já experimentou. Bom apetite, meus amigos. E não esqueçam de fazer os seus pedidos em minha fonte dos desejos. Eu já realizei o meu e torço para os seus. Voltem sempre. Essa é a parte que eles comentam aqui no nosso Poço dos Desejos. Todas as moedinhas arrecadadas aqui nós fazemos doação para o Lar de Idosos Maria de Nazaré. Se concentra aqui mesmo na cidade, ali no bairro Planalto. E é uma casa que vive de doações. No momento abriga, se eu não me engano, são 20. Nós temos o coelho de chocolate. É todo maciço. Ele foi construído aqui mesmo nesse espaço. Ele tem 2 toneladas, 860 quilos, bem gordinho. Está avaliado em 250 mil reais devido à matéria-prima utilizada, mas porém não pode ser consumido. Para ele se manter por bastante tempo, a gente teve que adicionar, né, um pouquinho mais de conservante. A intenção é manter ele só para exposição. Mas ele não tem nem 6 meses ainda. Ah, é? É bem recente.
ele fica exposto, né? Então ele tem umas arranhadas já.